Olá pessoal, professor Juliano do Cultura Fractal. Hoje começamos uma nova série aqui no Cultura Fractal, Cálculo Diferencial Integral. Esse é o tema dessa série de vídeos que nós vamos fazer sobre um assunto clássico dentro das disciplinas do ensino superior, disciplinas que envolvem matemática, uma matemática que a gente pode dizer mais moderna, com muitas aplicações na área tecnológica, nos cursos de engenharia, é uma matemática mais refinada, que teve início com Leibniz e Newton e que a gente começa hoje a falar um pouquinho mais o que significa alguns conceitos importantes dentro do cálculo diferencial integral. Fica o convite a todos para acompanhar essa nova série que começamos agora. Bom, então iniciamos essa jornada dentro do cálculo diferencial integral falando sobre a introdução do conceito de derivada. Derivada é um conceito bem famoso dentro do cálculo diferencial integral. A organização dos nossos vídeos vai seguir a lógica cronológica do desenvolvimento, não só do desenvolvimento da teoria, mas a ordem cronológica no que se refere à construção dos conceitos. Tem dois conceitos importantes dentro do cálculo diferencial integral, que é a derivada, que a gente vai começar a falar hoje, e o conceito de integral, certo? Então, vou começar pela derivada e a gente vai, conforme as aulas vão passando, a gente entra no conceito de integral, vê exercícios, vê aplicações e assim por diante. Vou começar falando sobre derivada de uma maneira bem simples, utilizando uma linguagem que comumente a gente encontra na física. Então, vamos pensar o seguinte. Supondo que eu tenho uma pessoa se deslocando, certo? Pode ser uma pessoa caminhando, ou poderia ser outro objeto se deslocando, mas supondo que seja uma pessoa caminhando. Então ela saiu do quilômetro zero, certo? Ela saiu parada, supondo que ela está caminhando num parque. Então ela saiu parada, andou 1 quilômetro, certo? Na primeira hora ela começou mais descontraída, foi andando devagar, então na primeira hora ela se deslocou 1 quilômetro, foi a primeira marcação que foi tirada. Depois de 2 horas, na segunda hora essa mesma pessoa se deslocou 4 quilômetros. Depois estava tirando a marcação de hora em hora e decidiu tirar no intervalo menor. Então no 2.1 hora, a gente até poderia transformar o ponto 1, o 0,1 em minutos, só que para nós aqui não vai fazer muita diferença, né? Então eu vou deixar nessa linguagem. 2.1 hora, essa pessoa se deslocou 4,41. Esse 4,41 também a gente poderia transformar em unidades menores, de metros, mas para nós também não faz tanta diferença agora, tá? Então, a 2.1 hora ela se deslocou 4,41 quilômetros. Na terceira hora, então, 9 quilômetros. E assim a gente poderia pensar esse deslocamento para o futuro, certo? Poderia pensar na quarta hora, na quinta e assim sucessivamente. Mas supondo que eu tenha esses dados, a pessoa então saiu para caminhar, tinha um relógio junto ou uma outra pessoa, tirou essas marcações no seu deslocamento. Bom, eu vou pegar esses valores e colocar numa tabela. Um exemplo clássico, não é, pessoal? De uma pessoa se deslocando, o tempo está andando e tem as marcações do deslocamento. Então há uma relação entre tempo e deslocamento. Vou começar a colocar isso numa tabela. Bom, a pessoa partiu parada, então na hora 0, certo? Quando ela começou, então ela estava ainda em repouso, então 0 quilômetros. A segunda marcação que nós temos é em 1 hora. Então, em 1 hora, a pessoa tinha caminhado 1 quilômetro. Nem vou colocar as unidades de medida aqui. 1, certo? Na segunda hora, ela já tinha caminhado 4 quilômetros. Na terceira, vou colocar o 2.1 no meio, tá? Então, ó, 2.1, quando andou 2.1, ela tinha se deslocado 4,41, como a gente já tinha olhado aqui no esquema de deslocamento através de uma linha. Na terceira hora, ela caminhou, então, 9 quilômetros. Supondo que o deslocamento tenha parado aí, certo? Não tenha continuado. A gente tem esses dados empíricos. Na ciência a gente costuma chamar de quando a gente coleta dados reais de dados empíricos. Está ligado a uma vertente filosófica chamada empirismo, tá? Então esses aqui são os dados que nós temos. 1, 2, 4. Deixa eu colocar as linhas aqui para separar. 2.1 e 4,41. Bom,
Depois de ter feito essa análise, uma pessoa caminhando e a gente tirando essas informações, tem dois conceitos da física clássicos e que é comum a gente encontrar nos estudos que envolvem física no que se refere a deslocamento, que são os seguintes conceitos. O primeiro conceito é de velocidade média. Bom, dentro da física, a gente escreve matematicamente o cálculo da velocidade média da seguinte forma: S, que significa posição final, S menos S0. Eu vou usar exatamente a linguagem que a gente tem na física, tá? Então, posição inicial, aliás, posição final menos posição inicial, dividido por tempo final menos tempo inicial, certo? Então, S menos S0, T menos T0. Como é que eu faço o cálculo da velocidade média? Posição final, levando em consideração os nossos dados que temos aqui na tabela. Qual que é a posição final? 9. Então, eu vou substituir aqui, ó. 9. Menos. Qual que é a posição inicial? 0. Ele partiu em repouso, certo? Menos 0. Dividido. Tempo final, 3. Menos. Tempo inicial, 0. Então, ó, 3 menos 0, 3, que a gente vai colocar agora, e 9 menos 0, 9. Então, a divisão entre... Eu nem vou fazer o próximo passo, porque o 0 aqui vai ser o próprio 9, né? 9 menos 0, 9, 3 menos 0, 3. Então, 9 dividido por 3, a velocidade média desse deslocamento, desse fenômeno que a gente está analisando, é 3 km por hora. Ok. Velocidade média é um conceito que muitas pessoas conhecem, certo? A gente vê muitas pessoas falando de velocidade média e até mesmo no dia a dia a gente fala: qual é a velocidade média que eu usei para ir da minha casa até a praia, por exemplo. Ok? Então, velocidade média. Na física, como é que a gente trata? Velocidade, posição inicial, posição final menos posição inicial, tempo final menos tempo inicial. 9 dividido por 3, que para nós aqui é 3 km por hora. Então, essa pessoa, ao fazer o seu deslocamento, a sua velocidade média foi de 3 km por hora. Bom, um outro conceito que a gente trabalha muito em física é no que se refere à velocidade instantânea. Bom, qual que é a diferença entre velocidade média e velocidade instantânea? Velocidade instantânea é quando eu tiro a medição no instante, certo? Instantaneamente. Eu costumo dizer que velocidade instantânea é o velocímetro do carro, certo? Tu olha lá o velocímetro do carro, olhou lá, num determinado instante, tá lá, por exemplo, 40 km por hora ou 50 km por hora, o que seja. Velocidade média é no intervalo maior, certo? E velocidade instantânea tem a ver com partições de taxa de variação que levam em consideração pequenos espaços. Pequenos espaços, pessoal. Essa palavrinha vale gravar, porque vocês vão ver que o conceito de derivada, ele parte dessa ideia de quanto menor o intervalo, mais preciso é a minha medição, que nesse caso aqui é o que a gente está chamando aqui de velocidade instantânea. Então, velocidade instantânea tem a ver com taxa de variação, tem a ver com o que a gente acabou de fazer aqui, ó, a divisão entre a taxa de variação do deslocamento dividido pela taxa de variação do tempo. Mas qual é a diferença entre os dois? Os dois se escrevem nesse formato. Por exemplo, na física a gente pode escrever da seguinte forma, que a velocidade instantânea, eu vou colocar o i aqui, ó, como sendo o índice, tá? Então, velocidade instantânea continua sendo uma divisão, continua sendo uma taxa de variação do deslocamento, então S menos S0, dividido por T menos T0. Observem que a equação, da maneira com que a gente está representando aqui, é a mesma, só que a diferença é que quanto menor o intervalo de variação, tu tem que pegar um intervalo de variação pequeno com relação ao deslocamento e um intervalo de variação pequeno com relação ao tempo. Quanto menor for essa taxa de variação, esse deslocamento com relação a S e com relação a T, mais preciso vai ser teu cálculo de variação instantânea. Vocês vão ver que dentro do cálculo diferencial integral a gente consegue refinar muito essa ideia,
Por enquanto, vamos ver como é que a gente consegue fazer aqui com os dados empíricos que a gente coletou diante de uma pessoa caminhando. Bom, supondo, claro que a gente vai pegar os dados estrategicamente, supondo que eu queira saber qual é a velocidade instantânea próximo da segunda hora. Observem, pessoal, que nesse instante eu consegui coletar empiricamente uma taxa de variação menor, certo? O tempo foi de 2 até 2,1. Foi do 4 até o 4,41. Então o deslocamento foi menor. Então, supondo que eu queira saber qual é a variação instantânea, vou chamar aqui, certo? Próxima à segunda hora. Então, velocidade instantânea próximo ao 2. Então, velocidade instantânea próxima à segunda hora, levando em consideração os dados empíricos que a gente tem. Bom, em torno da segunda hora, então a gente tem essa faixa aqui, ó. Por que essa faixa? Porque eu estou cuidando de variação, eu estou trabalhando com taxa de variação, então eu preciso ter uma variação com relação ao deslocamento e uma variação com relação ao tempo. Então, qual é a variação que eu tenho nessa faixa próxima da segunda hora que eu quero analisar? Bom, nesse intervalo, então, qual que é o meu S0, o meu deslocamento final? 4,41, então vou por aqui, 4,41, que é nessa faixa minha posição inicial, menos a posição inicial, que é o 4, dividido nessa mesma faixa. Qual que é o meu tempo final? 2,1. Então, 2,1 menos 2. Fazendo o cálculo aqui agora, então, 4,41 menos 4 é 0,41. Dividido por 2,1 menos 2 é 0,1. Fazendo esse cálculo, então, 0,41 dividido por 0,1, eu tenho 4,1 quilômetros por hora, que é para mim a unidade de medida no sistema internacional que eu estou utilizando, quilômetros por hora. Bom, o que fizemos? Uma pessoa se deslocando, coletamos os dados e organizamos os dados do tempo com relação ao deslocamento em uma tabela. Calculamos primeiro a velocidade média, certo? Temos a velocidade média calculada, temos a posição final, a posição inicial, fizemos as relações posição final 9, posição inicial 0, tempo final 3, tempo inicial 0. Então, fazendo a divisão, 3 km por hora. Velocidade instantânea. Levando em consideração os dados empíricos que nós temos, calculamos a velocidade instantânea da mesma forma, só que a taxa de variação do deslocamento e a taxa de variação do tempo eram menores. Em torno da segunda hora, fizemos os cálculos, substituímos a nossa faixa final 4,41, a posição final, menos 4, dividido por 2,1, que é o tempo final menos o tempo inicial, fizemos o cálculo e sabemos que aproximadamente em torno da segunda hora a pessoa estava se deslocando a 4,1 km por hora. Vale destacar que vocês já perceberam que trata-se de um movimento que não é constante, certo? Que a gente chama na física de movimento retilíneo uniforme. Não se trata desse tipo de deslocamento, porque nesse tipo de deslocamento a velocidade média e a velocidade instantânea sempre são a mesma. Então, quando eu estou me deslocando de forma constante, não importa o ponto que tu vais tirar a velocidade, certo? A velocidade média e a velocidade instantânea, a relação entre as duas sempre serão iguais. Não é o nosso caso. A gente já percebe que aqui a minha velocidade média, com relação aos valores que eu tirei, é diferente da velocidade instantânea próxima da segunda hora. Então, trata-se de um movimento que há variação de velocidade, que é o mais comum, não é, pessoal? Quando a gente está aí andando de bicicleta ou caminhando ou até mesmo dirigindo o carro, a nossa variação de velocidade dificilmente ela vai ser constante, porque você precisa frear, por exemplo, o carro por causa de um caminhão ou por causa de uma lombada e assim sucessivamente. Pessoal, temos a primeira análise importante sobre o cálculo diferencial integral. Vocês perceberão no próximo vídeo que nós partimos de uma situação prática,
Ou seja, partimos de uma análise empírica e a partir de uma análise empírica, então a gente retirou dois conceitos importantes da física, um de velocidade média e um de velocidade instantânea. Como um deslocamento se comporta, como uma trajetória se comporta instantaneamente. Nos próximos vídeos a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre uma coisa chamada comportamento instantâneo e vamos pegar essa análise, que é uma análise, como já falei, bastante concreta, bastante empírica, e vamos tratar ela dentro do cálculo diferencial integral. Pessoal, desse primeiro vídeo fica então a velocidade instantânea. Quanto menor o deslocamento dividido pelo deslocamento do tempo, certo? Essa taxa de variação. Quanto menor for essa taxa de variação, mais preciso vai ser o meu cálculo de velocidade instantânea no caso do deslocamento que a gente está analisando aqui no quadro agora, certo? Essa ideia é importante que fique bem clara para que nós possamos nos próximos vídeos dar continuidade ao que significa efetivamente o conceito de derivada. Conceito de derivada. É isso que nós trataremos nos próximos vídeos e começamos a tratar com o vídeo de hoje falando sobre uma análise bem conhecida dentro da física que é análise de velocidade média e velocidade instantânea. Fica um grande abraço a todos, nos vemos nos próximos vídeos dessa série Cálculo Diferencial Integral. Até mais, pessoal!